Fazer uma viagem internacional demanda bastante pesquisa, planejamento e preparação. Isso vai desde estudar diferentes roteiros, escolher quais atrações visitar e restaurantes comer, até a ajuda com a comunicação. Pois bem, sabe quem pode te ajudar com tudo isso? O Google. Isso porque ele tem uma série de ferramentas que podem te auxiliar antes e durante a viagem. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Como você pode planejar a sua próxima viagem internacional usando apenas o Google. Nesse vídeo eu vou te revelar quais são e como tirar proveito de 6 ferramentas diferentes do Google para você organizar uma viagem incrível. Então, bora lá! A primeira delas é o Google Flights, ou como alguns chamam, Google Voos. Eu amo essa ferramenta. É a que eu mais uso para pesquisar minhas passagens aéreas. Aliás, é a única que eu uso para as minhas pesquisas, porque na minha opinião não tem outra melhor. Ó, se até hoje você usa o site da Decolar para pesquisar suas passagens, criatura! Oh my God! Sua vida vai mudar a partir de agora, porque você acabou de descobrir uma ferramenta, ó, 10 vezes melhor. E se você já conhecia, ótimo, você já estava no lugar certo o tempo todo. Aliás, comenta aqui qual é a ferramenta que você usa para pesquisar essa passagem, eu quero saber. Mas por que o Google Flights é ótimo? Porque com ele você consegue pesquisar voos no mundo inteiro e tem mais chances de encontrar passagens mais baratas. Você pode pesquisar por cidade, por país, por continente. Pode usar a função explorar e navegar um mapa mundi para estudar todas as possibilidades de roteiro. Pode analisar um calendário com os dias mais baratos para você viajar, inclusive fazer uma combinação de datas para encontrar as melhores passagens. E também pode monitorar os preços das passagens, o que te ajuda a comprar no momento certo. Então, assim, é uma ferramenta bem intuitiva e, sem dúvidas, facilita muito a sua vida na hora de você pesquisar suas passagens e encontrar aquela que melhor te atende. Inclusive, é com ela que eu ensino os meus alunos a pesquisar passagens estratégicas, que são aquelas passagens em que você consegue pagar menos para viajar mais. No final, eu falo melhor sobre isso. A segunda ferramenta é o Google Maps. É muito provável que você já conheça, já utilize o Google Maps aí no seu dia a dia. Para quem dirige, principalmente, que está sempre olhando como chegar nos lugares, né? O melhor trajeto para ir na casa de alguém ou no restaurante, enfim. Acredito que você já tenha essa familiaridade com o Google Maps. Mas, para uma viagem, essa ferramenta é ainda mais útil, porque você vai o tempo inteiro precisar se localizar e se deslocar, né, por lugares totalmente desconhecidos. Então, ele te ajuda a organizar melhor a sua logística e a evitar de se perder. Você pode usar o Google Maps em 2 etapas. A primeira etapa é para logística macro, que eu chamo, ou seja, para o roteiro geral da viagem em si. Então, por exemplo, se você está pensando em viajar para a Europa, para qual cidade você vai? No próprio mapa, você já consegue ler informações sobre os lugares. Então, supondo que eu esteja considerando visitar Berlim. Se eu clicar em cima da cidade, olha o que aparece. Eu já tenho um resuminho sobre a história da cidade. Já me aparecem sugestões de hospedagem, quais são os bairros e até mesmo fotos e vídeos feitos por turistas, que é ótimo, né, para eu ter uma noção de como é a cidade. Se ela parece bonita, interessante, enfim, um lugar que eu realmente gostaria de conhecer. Daí eu posso analisar quais são as cidades próximas a Berlim que eu poderia visitar, de repente Dresden, ou então Praga, na República Tcheca. Quantas horas daria desde Berlim? Daí eu crio uma rota entre Berlim e Praga e eu consigo ver as opções de transporte de uma cidade a outra, qual é o ônibus que eu pego, quantas horas dura essa viagem, e aí eu já começo a montar um roteiro pela Europa. Essa seria a primeira etapa. Depois de analisada todas as possibilidades de destinos, escolhido as cidades que eu quero visitar, eu passo para a segunda etapa, a logística micro, que seria a programação dia a dia da viagem. Então é como se eu colocasse uma lupa em uma única cidade e aí eu vou começar a planejar a minha programação diária. O que fazer nessa cidade? O Google Maps é excelente para isso. Ele já te apresenta todas as categorias que você precisa. Então você consegue descobrir onde ficam as atrações, os hotéis, os museus, as praças, restaurantes.
E aí você pode ir anotando tudo que você achar interessante e que vale a pena conhecer. Por aqui você já consegue obter as principais informações do local: dia e horários de funcionamento, site oficial, fotos, reviews, além de poder calcular a melhor rota até determinado destino e desse destino até o próximo ponto turístico. Ele já te informa qual é o melhor meio de transporte a ser usado, quanto tempo dura o trajeto e, para quem gosta de caminhar como eu, quantos minutos você gastaria para fazer esse deslocamento. Você ainda pode organizar todo esse roteiro em formato de lista, na ordem que você quiser, para ficar ainda mais fácil saber o roteiro que você vai seguir no dia. Assim você consegue planejar suas atividades de uma maneira muito mais eficiente e criar um itinerário que te ajude a otimizar tempo e dinheiro. E falando em economizar dinheiro, lembre-se de fazer isso antes da viagem, tá? Porque esse planejamento demanda tempo e você não quer ficar gastando seu tempo em dólar, em euro, enquanto você poderia estar somente curtindo. Então já viaje com tudo pronto. Ainda sobre a programação da viagem, você também pode utilizar a ferramenta mais genérica do Google, que é a própria barra de pesquisa. Acho até que essa dispensa muitas explicações, porque eu tenho quase certeza que você já usa. Mas eu quero pontuar aqui uma inovação recente que o Google trouxe, que é uma atualização que se chama Search Labs. Traduzindo, seria um laboratório de pesquisa do Google. É uma inteligência artificial experimental que aparece diretamente na página de resultados de pesquisa do Google. Então, quando você insere lá o que fazer em Berlim, o que normalmente aparece? Uma lista de artigos de blog. Então, você vai abrir ali algumas páginas, ler o conteúdo e extrair as informações que você achar necessário e essencial para montar o seu próprio roteiro. Agora, antes de aparecer isso, já aparece uma resposta meio que pronta e resumida ali do que você está buscando. Que pode ser um roteirinho ou uma lista de atrações. Ou seja, o próprio Google já está fazendo essa busca antecipada para você nos mesmos blogs e artigos. Ele já é capaz de entender o contexto e o interesse por trás das suas pesquisas. E assim você já tem uma resposta ali logo de cara, né? Sem precisar abrir um monte de página. É claro que esse resumo não dispensa necessariamente uma pesquisa mais aprofundada, tá? Principalmente se você ainda assim quer informações mais detalhadas. Mas se a ideia for realmente ter uma visão geral, né, ou uma listinha ali de atividades e passeios para o local que você quer visitar, esse é um ótimo atalho. Eu andei fazendo alguns testes e eu percebi que não é sempre que essa resposta de IA aparece nos resultados. Acredito que é porque ainda está em fase de teste. Então, dependendo se sua busca for um pouco mais abrangente ou mais específica, pode ser que gere ou não essa resposta automática. O que não significa também que você precise depender dela, né? Essa é basicamente a mérito de informação e curiosidade para você aqui. O ideal é sempre inserir palavras-chave que fazem sentido para o que você está buscando, porque é isso que deixa a sua viagem mais personalizada. Mais uma ferramenta útil para o planejamento da sua viagem é o Google Hotéis. Essa aqui eu acho que não é todo mundo que usa, mas é uma das melhores ferramentas para você pesquisar a sua hospedagem. Aliás, quando você utiliza a barra de pesquisa para buscar hotéis em Berlim, por exemplo, aquele mapa que aparece com as primeiras recomendações ali de hospedagem já é a ferramenta do Google Hotéis funcionando. Mas você pode ali mesmo clicar em ver todos os hotéis e ir direto na fonte da ferramenta para pesquisar. Então você insere lá o destino, coloca as datas e tem nos resultados ali já o mapa com todas as hospedagens disponíveis na cidade, a localização e os preços. E apesar do nome ser Google Hotéis, não aparece só hotel, tá? Tem pousada, guest house, hostel, todo tipo de acomodação. E aí você vai navegando ali pelos resultados e também pode filtrar a sua pesquisa com os filtros ali disponíveis, tipo faixa de preço, nota, tipo de propriedade, dentre vários outros. Basta clicar em cima do hotel e você tem todas as informações. Fotos, avaliações, inclusive os sites também para você já realizar a reserva da sua hospedagem. Legal, né? Para você que está me vendo pela primeira vez e ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Eu faço vídeos semanalmente com conteúdos incríveis sobre viagem para você aprender sobre economia, planejamento, roteiros e muito mais.
Vamos para a quarta ferramenta. Essa é essencial durante a sua viagem, principalmente quando você não fala o idioma do país. Google Tradutor. Seja para traduzir alguma palavra, frase ou pergunta para outro idioma, esse é o aplicativo que você precisa. O bom é que ele tem várias funções legais. Além da tradução escrita, aquela mais padrão que todo mundo usa, o Google Tradutor também oferece tradução por voz. Então, você pode não só escrever uma frase em inglês ali, colocar para traduzir para português, mas também traduzir conversas em quaisquer idiomas. Então, se por exemplo você quer se comunicar com alguém cuja língua você não fala e a pessoa também não fala a sua língua, vocês podem usar o Google Tradutor. Você fala no microfone em português e em tempo real o aplicativo traduz em voz alta na língua da pessoa com quem você quer conversar. Além disso, você pode usar a câmera para tradução de imagens. Olha que massa! Então, pensa, você tá lá na Tailândia, Rússia, Japão, sei lá, naqueles países que tem a escrita super diferente, sabe? Que tem um monte de letra esquisita, que você nem tem aí no teclado do seu celular, não dá nem pra você digitar a palavra. Então, nesse caso, você simplesmente tira uma foto do escrito e ele instantaneamente traduz para você. Essa função é muito útil para decifrar cardápios, placas informativas, escritos em produtos de lojas, de mercados. Ele é capaz de traduzir para mais de 150 idiomas e você ainda pode baixar o idioma, né, que você deseja. Assim você não precisa ficar dependendo de internet para fazer suas traduções. A última ferramenta é super útil para usar durante a viagem, que é o Google Lens. Essas seriam as lentes do Google. Para que elas servem? Para quando você não sabe descrever o que você está vendo e você quer descobrir o que é aquilo ou do que se trata. Vou dar um exemplo. Estava eu lá em Buenos Aires viajando sozinha quando eu resolvi passear em um dos parques de Palermo. E aí eu trombei com um animal que eu nunca tinha visto na vida. Parecia assim, uma mistura de coelho com capivara. Mas não era nenhum nem outro. Aí, curiosa que sou, fui tentar descobrir o nome do bicho. Perguntei pra pessoa que tava do meu lado, não sabia o que era também, não fazia nem ideia do nome. Então o que eu fiz? Baixei o aplicativo do Google Lens, tirei uma foto da criatura. Ele simplesmente leu a imagem, identificou o que era e magicamente eu estava ali com uma ficha técnica do bicho na mão. A título de curiosidade, era uma mara, tá? Que é um roedor peculiar da América do Sul, muito encontrado na Argentina, por sinal. Essa ferramenta serve para você descobrir o nome de uma flor que você achou bonita e não sabe qual é, da história de um monumento que você encontrou no caminho e não sabe o que ele significa, né? Informações específicas, por exemplo, de uma obra de arte de um museu. Enfim, qualquer coisa que no meio da viagem você quer descobrir o que é e do que se trata, basta pesquisar a imagem e ver o que o Google te diz. Eu gosto de pensar que é uma ferramenta que te permite aproveitar a cultura local de uma forma mais interativa. Gravou as 6 ferramentas do Google para você planejar a sua próxima viagem internacional de forma muito mais prática? Vou recapitular. Google Voos para você pesquisar suas passagens aéreas, Google Maps para te ajudar com a logística macro, os trajetos e os deslocamentos de forma geral, e a logística micro, que é relativa à programação diária com atrações e restaurantes, Google Search Labs para você ter uma listinha ali de recomendações rápidas e relevantes sobre atividades, roteiros e passeios, Google Hotéis para pesquisar hospedagens no mundo todo, Google Tradutor para você poder se comunicar e se virar em outro idioma e o Google Lens, que seria um bônus aí para você descobrir coisas novas e enriquecer a experiência da sua viagem. Todas essas cumprem muito bem a sua função, porém, é bom enfatizar que usar essas ferramentas de forma isolada não garante que você vai conseguir planejar uma viagem internacional que seja realmente econômica e segura. Isso porque existem estratégias que você aplica durante o uso dessas ferramentas que, se você não souber quais são e como elas funcionam, você vai pagar caro para viajar e às vezes sem nem saber. É como saber que você precisa de uma vara para pescar, mas não manusear a vara da forma correta. Ou seja, ter uma vara não te garante que você vai conseguir um peixe.
Para isso é preciso ser um pescador nato. E é exatamente isso que eu te ensino no Viagem Sem Mistério. A você ser um viajante expert, a pescar as melhores oportunidades e se diferenciar do turistão tradicional que muitas vezes planeja uma viagem de forma cega e automática e acaba gastando muito dinheiro para viajar pouco. Você deixa de ser um usuário passivo das ferramentas e passa a ser um usuário ativo que domina as estratégias, fazendo pesquisas muito mais intencionais. São elas que de fato te levam para outro nível e te fazem viajar economizando 60% do seu dinheiro. Então, se você quer aprender a pagar mais barato nas passagens, a encontrar hospedagens mais econômicas e a fazer roteiros mais completos, viajando para mais destinos gastando menos, recomendo fortemente clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui que eu gosto de saber. E se ainda não se inscreveu no canal, já faz isso agora, clica aqui no botão e aproveita e ativa as notificações para você não perder os próximos conteúdos. Beijinhos e até o próximo vídeo.